Quem disse que o cinema sobrevive só de astros vivos? De Valentino a Marilyn Monroe, muitos são os famosos acusados de estarem vagando por hotéis e bastidores após suas mortes repentinas. Se isso é verdade ou mito para atrair fãs e curiosos, só você pode dizer. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer alguns fantasmas da sétima arte. Olive Thomas tinha apenas 15 anos quando perdeu o pai e precisou trabalhar para ajudar em casa em 1909. Durante uma viagem a Nova York em 1913, ela decidiu não voltar mais e arriscar carreira nas artes. Após vencer o concurso de a garota mais bonita da cidade, ela conseguiu entrar para a famosa Ziegfeld Follies, uma série de produções teatrais na Broadway, e até pousou nua para artistas, e se tornou uma das figuras mais icônicas e promissoras da década, entrando para o cinema mudo em 1916. Logo começou a se envolver com o irmão da primeira grande estrela de Hollywood, Mary Pickford, que odiou a relação. Secretamente os dois se casaram, Olive e Jack Pickford, mas eles viviam para o trabalho e mal conseguiam namorar. Após um escândalo militar envolvendo Jack, os dois decidiram tirar uma segunda lua de mel em Paris em 1920, onde mergulharam em festas, álcool e bacanais. Em 5 de setembro, eles retornaram para o seu hotel às 3 da manhã, bastante bêbados. Olive então teria procurado uma aspirina para sua dor de cabeça, quando viu um frasco com um rótulo em francês no banheiro. Sem pensar, ela o tomou. A última coisa que Jack ouviu Olive gritando foi "Oh meu Deus!". Isso porque o frasco continha o remédio para as úlceras de sífilis de Jack, bicloreto de mercúrio, que é corrosivo. Os dois ainda foram para o hospital, mas 5 dias depois, os rins dela pararam de funcionar e Olive morreu. Pouco tempo mais tarde, funcionários do The New Amsterdam Theatre em Nova York começaram a relatar a aparição de uma mulher vestida de melindrosa e segurando um frasco de remédio, e um guarda disse ter visto ela em um dos camarins. Na década de 1990, a Disney comprou o prédio e os avistamentos de Olive continuaram, a ponto de alguém colocar fotos dela nos bastidores para avisar os trabalhadores, que dizem que às vezes alguém diz olá e adeus quando eles começam ou terminam um turno. Vinda de uma família rica, Thelma Todd nem queria ser atriz, mas professora. Após vencer alguns concursos de beleza, porém, chamou a atenção da Paramount e se tornou uma das estrelas mais populares da década de 1920 e 30 por suas comédias de sucesso, a ponto de ser apelidada de Loira Sorvete e Todd Gostosa. No auge da fama, abriu um restaurante, o Thelma Todd Sidewalk, debaixo do seu apartamento de luxo em Hollywood. No dia 16 de dezembro de 1935, entretanto, o corpo de Thelma foi encontrado sem vida dentro do próprio carro, mas na garagem da atriz Jewel Carmen, esposa de Roland West, que era sócio e amante de Todd. A autópsia alegou suicídio acidental por envenenamento de monóxido de carbono, mas investigações posteriores descobriram que várias pessoas podiam estar interessadas na morte da atriz. Além de Carmen West, o mafioso Lucky Luciano, após Thelma negar que ele abrisse um cassino em seu restaurante. E também o ex dela, Pat DiCicco, por inveja e ciúmes. Até a mãe da atriz virou suspeita, já que era a única herdeira, e foi pega dizendo que queria construir uma mansão, sem dizer como pagaria por ela. Jornalistas que fotografavam o local também dizem que a mãe já chegou lá afirmando que a filha foi assassinada. Apesar disso tudo, o júri do crime concluiu suicídio, mas um jornal postou um artigo ironizando. Não foi possível explicar o nariz quebrado, os hematomas ao redor da garganta e as 2 costelas quebradas. Aparentemente, o júri achou que Todd também se espancou até a morte.
Logo não foi surpresa quando funcionários de Thelma começaram a dizer que viam o espírito dela perambulando pelos edifícios do restaurante, às vezes descendo escadas num vestidinho de festa ou fora do prédio na entrada, segundo Jeff Dwyer em The Ghost Hunter's Guide to Los Angeles. Uma vez que até hoje o prédio pouco mudou e ainda mantém os móveis da época de Thelma, dizem que ela continuará por lá. Famoso por seus papéis em Laura, O Fio da Navalha e Ama Seca por Acaso, pelos quais recebeu indicações ao Oscar, Clifton Webb popularizou no cinema o cara sofisticado, enfadonho e snob, por vezes afeminado, ao estilo do seu personagem, o Sr. Belvedere. Em 1947, Clifton e sua mãe Mabel se mudaram para Rexford Drive, uma casa de Beverly Hills que Clifton já cobiçava. Não demorou para ele confessar a amigos que com frequência via o fantasma de Grace Moore, estrela da ópera que morreu num acidente de avião em 47 e foi uma das primeiras inquilinas da casa. Quando sua mãe morreu em 1959, Clifton dizia que também podia vê-la e chegou a levar médiuns para casa na tentativa de contatá-la. Nos 5 anos seguintes, ele se isolou em depressão e faleceu de um ataque cardíaco aos 76 anos dentro da casa em outubro de 1966. Dias antes, ele já havia dito a amigos: "Não vou sair desta casa nem mesmo na hora da morte." E cumpriu com o que disse. Em 67, a casa foi comprada pela colunista Joyce Haber e seu marido, o produtor Douglas Kramer. E eles diziam que podiam avistar sombras nas formas de Clifton e Mabel pela casa, e que os cachorros às vezes latiam para o nada e se urinavam, em especial numa área em que Webb passeava com a mãe. Uma empregada também foi atacada certa vez por uma presença fria e invisível. Uma voz desencarnada às vezes era ouvida suspirando: "Well, well", uma das manias do ator em vida. O casal então procurou a ajuda de uma médium que teria sido possuída por Clifton. Ao ser indagado sobre o porquê de estar lá, ele apenas disse: "Porque tenho medo de ser esquecido." Depois disso, Clifton e Mabel nunca mais foram vistos, mas dizem que o ator é pego caminhando de terno pelo mausoléu no cemitério Hollywood Forever, rindo e assustando visitantes. Redd Foxx é considerado um dos maiores comediantes da cultura pop, graças às suas frases de efeito, linguagem corporal, expressões faciais e um estilo de vida ousado que fez dele um ícone na década de 1970. Em 89, a Receita Federal confiscou seus bens quando ele acumulou quase $1 milhão em impostos não pagos, já que não sabia administrar sua fortuna. Em 1991, aos 68 anos, para se reerguer, ele atuava em The Royal Family, uma sitcom criada por Ed Murphy. Em 11 de outubro, ele tinha uma cena para filmar, mas estava conversando com um repórter, quando seu produtor agarrou Fox e o obrigou a fazer a cena. Assim que cumpriu seu roteiro, Redd Foxx simplesmente caiu. Na hora ninguém ligou, porque ele era famoso por fingir ataques cardíacos em sua série anterior e era bom em brincar de se jogar no chão. Oh, this is a big one. Is that Elizabeth? I'm coming to join you, honey. Foi só quando sua colega Della Reese ouviu ele dizer 2 vezes: "Chame minha esposa", que a produção percebeu que o ator estava tendo um ataque cardíaco de verdade. Quando os paramédicos chegaram, Redd foi declarado morto, mas ressuscitado no hospital, para 4 horas e meia depois ser declarado morto de novo. A partir daí, ele ficou conhecido por assombrar o Estúdio 31, onde morreu, e as pessoas dizem escutar alguém rindo igual o ator. Contam também que ele aparece na sua antiga casa em Las Vegas, que perdeu para a Receita, e que o novo proprietário teria visto Fox andando num roupão de banho. Quando se trata de Hollywood, todo mundo quer que seu lugar seja assombrado por uma celebridade, diz Scott Michaels, do Museu de Artefatos de Los Angeles.
Você sente que pode alcançá-los e talvez ajudá-los ou tê-los para você na vida após a morte. Mas se as pessoas realmente assombram onde dizem que assombram, estariam muito mais ocupadas agora do que quando estavam vivas, acrescenta Scott.